Live Sexta Luxo começando com 10 dicas imperdíveis para o médico que está se formando agora, para o médico iniciante, para a hora que vai começar a trabalhar, 10 dicas fundamentais aí para o dia a dia, para já começar mais fácil. Sempre o começo é difícil, então se a gente tiver algumas dicas, tiver algumas coisas que podem facilitar a nossa vida, poxa, é importantíssimo. Então não perde essa live até o final, 10 dicas que eu tenho certeza que vai fazer a diferença na sua vida. Quem ainda está no internato, quem foi para o internato agora, também é importantíssimo já ter essa consciência, já estar sabendo dessas dicas para a hora que estiver pronto, a hora que pegar o canudo na mão, carimbo e sair atendendo, ter umas facilidades que, por exemplo, eu não tive. Vamos todo mundo chegando, sejam todos muito bem-vindos. Saudade já de fazer live aqui, estava afastado um pouquinho. Me recuperando já praticamente 100%, aí 99% recuperando de Covid. Tive sintomas, mas não nada muito grave, não tive nada da parte respiratória, tudo, mas a questão de fadiga, muita dor no corpo, mal-estar, cabeça, muita dor de cabeça, mas graças a Deus aí evoluindo bem, já no finalmente aí, já sem repercussões a mais. Então eu fiquei esses dias meio afastado, final de semana sem colocar nada aqui no Insta, inclusive, por conta disso. Nossa, eu estava prostrado, sem condições de colocar nada. Mas aí já fui melhorando, então já voltando com tudo aí, ó, para começar. Muita gente formando agora, tenho visto bastante formatura online, inclusive. Bastante gente pegando canudo, pegando diploma, pegando carimbo, postando o diploma de médico. E aí? Vai começar a trabalhar agora, final de ano. Eu acredito que boa parte de quem está formando agora a questão financeira pega, então já quer sair logo para trabalhar, para ter um retorno financeiro, para começar a ganhar dinheiro. Isso daí eu acho que a grande maioria, assim como eu, quando formei, precisava também. E essa época agora de final de ano é uma época bem propensa para aparecer locais para trabalhar. E aí você tem que tomar cuidado com algumas coisas. Por isso a intenção de fazer essa live Sexta Luxo de hoje, para isso. Para dar 10 dicas que eu gostaria de ter ouvido logo depois que eu formei, logo depois que eu comecei a trabalhar. Então vamos aproveitar, pessoal, vamos compartilhar, vamos mandar um aviãozinho, clica aí no aviãozinho, vem quem é da medicina, manda para os amigos da medicina, manda para quem está formando agora, para eles participarem dessa live, para poder ficar sabendo, não perder essa oportunidade de ter essas dicas valiosíssimas. Claro que são dicas minhas, mas eu tenho certeza que vai fazer a diferença, uma ou outra, ou quase todas, ou todas. Na verdade, para selecionar 10, teria muito mais do que 10, daria para a gente ficar aqui umas 2 horas falando de dicas, de situações que eu passei, de coisas que vocês poderiam evitar. Então vai compartilhando, mandando para os amigos, para eles também participarem, já ficarem sabendo, mesmo quem não formou, é importante já ter em mente essas coisas que você tem que tomar cuidado, algumas pegadinhas. Então tem que ter uma certa atenção, não é simples como parece. Ah, legal, formei 6 anos, caramba, meu Deus, vou começar a trabalhar, dinheiro, bom, ótimo. E aí? E aí que dá aquele frio na barriga e tem um monte de coisa para você pensar, coisa que você nem imagina. Essa é uma das questões, por isso que eu pensei com carinho aqui nas 10 dicas em coisas que durante a faculdade a gente não fica sabendo. E aí a hora que vai se deparando com isso, fala, caramba, você nem fazia ideia de que pudesse ter algum tipo de problema específico, e aí você chega lá e fala, e aí, vou fazer o quê? Se você nunca nem tinha cogitado, né? Então essa que vai ser o interessante aqui pra gente discutir, dessas pegadinhas, dessas coisas do dia a dia. E eu vou começar, vamos começar com tudo aqui, vamos começar com tudo pra gente começar com as dicas, enquanto vocês já vão compartilhando, mandando pros amigos aí. Dica número 1. Primeira dica é, na verdade, você ter humildade de reconhecer os seus déficits. Isso parece, como assim? Quando a gente forma, independente do local que você está formando, da faculdade, da universidade, enfim, cada universidade, cada faculdade tem os seus pontos fortes e tem os seus pontos fracos. Isso é normal. E você tem que ter essa consciência de quais são os seus pontos fracos, porque isso vai dar diferença na hora que você for escolher um local para atender, um exemplo, você tem déficit e nunca fez parto normal, por exemplo, coisa que não dá sair da faculdade sem saber fazer. Você vai pegar plantão num local onde, por exemplo, pode chegar uma gestante e não tem retaguarda? Se chegar nascendo, você vai ter que fazer? Então é algo que você tem que, antes de começar a pensar em trabalhar, primeira dica é essa, você ter consciência, ter humildade para ver o que você tem de déficit. E baseado nisso, a hora que você for escolher algum local para pegar, para trabalhar, você pensar um pouquinho sobre isso. Será que eu vou estar no local sozinho? Vou ter algum colega para atender junto? Ou não, só eu?
Se eu estou no local sozinho, eu tenho retaguarda, por exemplo, de pediatra, eu tenho retaguarda de GO, cirurgião ou não? Então você tem que ter essa consciência de alguns déficits que você pode ter. Ah, poxa, eu tenho déficit, não vi muita emergência, intubei pouco paciente, não tenho muito mão nessas partes de mais emergência, assim, de intubação, de cardioversão, de drenar um tórax, de coisa assim. Você vai pegar uma emergência sozinho num local afastado que o mais perto é 2 horas dali. Então, você tem que pensar nisso. Primeira dica, ter humildade, pensar nos seus déficits, ter essa consciência para na hora de escolher o local que você for trabalhar, você levar em consideração isso. Ah, não, é um local onde tem pediatra, tem GO, tem retaguarda. Ah, não sei fazer parto ou fiz muito pouco parto, mas tem GO. Ok, então isso não vai ser um problema ali, mas você tem consciência disso, de saber que tem esse déficit e, claro, vai correr atrás depois também. Não é assim, a gente sai com déficits, claro, e o importante é você ter essa consciência e correr atrás depois. Ah, eu tenho que treinar mais intubação, vou acompanhar alguém, vou fazer... Enfim, para poder ir suprindo essa parte. Ah, não fiz parto, vou acompanhar algum GO, para pelo menos ter uma noção, porque quem já passou por isso, já passei por isso. Quando chega nascendo, às vezes está já com 10 centímetros, ou a cabeça do bebezinho já está coroando, não tem como voltar mais, você tem que fazer o parto. E é você sozinho ali, você, Deus, o paciente e o bebê. Então, quem já passou por essa situação sabe que é estresse. Eu fiz, durante a faculdade, eu fiz estágio de GO, fiz vários partos, muitos. E mesmo assim ia para o plantão com um pouco de receio, porque quem já fez, principalmente, né, quanto mais você vê, mais você sabe, mais você fica com um certo pé atrás. E aí, parto normal, a grande maioria evolui bem, graças a Deus, mas quando complica, uma distócia de ombro, um parto pélvico, caramba, é uma adrenalina intensa ali. Então, mesmo quem já fez muito parto sabe que parto sempre pode ter alguma complicação e, poxa, aí você está lidando com 2 vidas, né? Então, é uma coisa que a gente sempre considera. Esse é a primeira dica. Dica número 2. Conheça o local onde você vai fazer o plantão, vai trabalhar antes. Nessa época, principalmente agora, Natal, Ano Novo, festas e tudo mais, é comum surgir bastante local para trabalhar. Então, quem acabou de formar vai receber dos grupos de WhatsApp ou de colega que já formou. Olha, estão precisando para um plantão em tal lugar, estão precisando tal. Isso é comum nessa época. Então, é muito bacana para quem quer fazer uma grana, quem quer trabalhar e receber já. É uma época legal para isso. Mas antes de aceitar em um determinado local, o ideal é que você conheça aquele local antes. Se possível, ir lá para ver. Conversar com alguém que já fez plantão naquele determinado local para saber como que é, qual que é a estrutura, se você vai atender sozinho, se não, qual que é a média de atendimento. Então isso é importante, você saber o local e não simplesmente, olha, tem um local lá que falaram que estão precisando. Você nem perguntar se alguém já fez plantão lá, simplesmente pegar o plantão, chegar lá no dia sem nem saber nada. Chegar lá, vim aqui, colocar no GPS lá o local, chegar lá, vim dar plantão aqui agora. E aí, chega lá e que você vai saber, vai se inteirar, você já está lá. Você já assumiu o plantão. Você não pode mais ir embora. Olha só, porque senão é abandono de plantão. Então, antes de aceitar, tenha certeza de ver alguém que fez o local. Se possível, se der, vai lá no local antes de aceitar o plantão, para você ver a realidade lá. Porque também às vezes você conversa com alguém que está precisando urgente ou passar o plantão no local ou é responsável pelo local e precisa colocar alguém lá, porque não pode ficar furo na escala. E aí a pessoa, não, aqui é tranquilo, aqui é ótimo e você não viu, não foi lá e você, a hora que chega lá, que constata que é ruim, não tem como voltar atrás mais. Então aí você já está lá e já está naquele caos, você, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Você tinha que ter visto isso antes. Então essa é uma dica importantíssima, é você checar o local antes. Outra dica número 3, acertar questões de valor antes também, ver como é que paga o local, se paga à vista, se paga depois de 30 dias, 60 dias. Uma coisa importante é saber se aquele local paga em pessoa física ou pessoa jurídica, e isso você tem que saber, porque às vezes você pega o local, vai lá trabalhar, chega, faz o seu plantão e dali 6 meses você não recebeu ainda. Poxa, você foi lá, às vezes no Natal, no Ano Novo, atendeu bastante, às vezes tinha até furo na escala, você ralou lá e não recebe o valor do plantão.
porque você não viu antes. Aí às vezes você vai ver, ah não, mas é que aqui só paga a pessoa jurídica. E você não tem, você acabou de formar, você não tem pessoa jurídica, você só tem pessoa física. E aí você vai precisar criar uma empresa para poder receber esse plantão. Então olha o transtorno. E depois que você já fez, e aí, se o local falar assim, não, a gente só paga a pessoa jurídica, você vai ter que abrir uma firma de qualquer forma para poder receber. E não é simples assim, demora um tempo, tem todos uns trâmites, toda uma burocracia para abrir uma empresa, e você vai, às vezes, dependendo desse dinheiro. Então, isso é importante você conferir antes de pegar o local, já saber. Ir lá e perguntar, mas espera aí, paga no ato? Terminou o plantão eu já recebo? Tem lugar que paga assim. Você terminou, você já recebe o dinheiro. Recebe às vezes em dinheiro, inclusive. Não, tem local que transfere. Transfere depois de quantos dias? E detalhe também, fica atento o local que, não, está pagando dobrado, está pagando 3 vezes o valor. Hoje, na média, isso varia muito no Brasil inteiro aí, mas enfim, na média, um plantão de 12 horas em torno de R$1.000. Às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos. Mas vamos colocar nessa média. E aí você vai lá, felizão, caramba, milão, poxa, vou fazer. Ah não, mas tem um lugar que está pagando 3.000, 12 horas. Fica meio esperto com esses valores muito exorbitantes, a não ser no dia mesmo do Natal ou no dia do Ano Novo, que geralmente paga dobrado, paga um pouco mais, até por dificuldade da escala. Mas se não é dia festivo, não é na virada ali, é um dia relativamente normal, pode ser até um final de semana, está pagando 3 vezes mais, é melhor você conversar com alguém que fez plantão ali no local. Primeiro, para saber se paga, porque tomar calote é triste. Se você contando com aquele dinheiro, vai lá, se dedica, faz o seu melhor e depois não recebe. E isso acontece. Então tem que ver aquele local. Por que está pagando 3 vezes mais? Alguma coisa estranha tem. Se está pagando tanto a mais, é porque não está conseguindo gente para ir trabalhar lá. Por quê? Será que é porque não paga? Será que é porque atrasa? Demora às vezes 6 meses para pagar e ninguém quer mais? Então, não acha que você é o esperto assim no início, né? Fala, caramba, olha, achei um local que está pagando lá 3, 4 mil reais, que maravilha, vou lá naquele local, poxa. Por que está pagando isso? A primeira coisa que você tem que pensar, fala, não, mas quem que já fez plantão lá? Quem que já trabalhou lá para eu saber? Porque se está pagando muito, tem que ficar atento. E aí saber se vai receber por pessoa física ou jurídica. Ah, só paga por pessoa jurídica e no início você não pretende abrir uma empresa, não vai fazer plantão lá, porque você vai ficar sem receber. Tem umas coisas também, receber por um colega, receber pela firma de alguém, olha, evitem esse tipo de situação, até por questão do imposto de renda, enfim, rolos assim, que você tenta ali na hora, às vezes até pela necessidade da grana, você acaba, não, vou receber pela empresa de não sei quem, não, evita esse tipo de situação, então já pergunta antes. E aí, hoje, se você pensar, compensa abrir uma empresa? Se você for receber, na média, isso também varia de estado para estado, mas de maneira geral, simplificadamente, se você receber mais do que 10 mil reais por mês, compensa abrir uma empresa. Se você for receber menos, talvez não compensa, e compensa receber na pessoa física. O que muda isso? Ninguém fala isso para a gente na faculdade. Nós como médicos podemos abrir uma empresa no próprio nome. Fala empresa, mas é você de pessoa jurídica. Porque aí tem local que paga dessa forma, para pessoa jurídica. Então você presta um serviço médico naquele local. Então vou fazer um plantão, estou prestando um serviço médico. E isso pode ser remunerado dessa forma, recebendo na pessoa jurídica. Quando você faz a pessoa jurídica, você acaba pagando menos impostos. Mas tem outros custos, custo com o contador, por exemplo, custo com alvará, custo com a abertura da empresa, que tem alguns documentos, algumas coisas, então você tem que contabilizar isso. Por isso que, de maneira geral, se você recebe até 10 mil, não compensa abrir empresa, compensa ficar recebendo na pessoa física, faz seu imposto de renda no final do ano e paga referente à pessoa física. Se você for receber mais do que isso, e na média, se você conseguir fazer mais do que 10 plantões no mês, e consegue, né? Ou dependendo do local, você acaba recebendo mais de 10 mil, mesmo recém-formado. Então, compensa abrir uma empresa. E também porque tem uma tendência, tem locais que só pagam pessoa jurídica, por questão de vínculo trabalhista, tudo mais.
Então acaba que você só pode receber por pessoa jurídica. Então saiba disso antes, porque senão você vai lá, faz o seu plantão, feliz da vida, recebendo dobrado. Caramba, vou fazer já uma grana, acabei de formar, já vou fazer 2, 3 mil reais, aí eu vou emendar 24 horas de plantão, já dá uns 2, 3 mil reais, caramba, que top. E aí não recebe depois, porque na hora que você vai conferir, fala, caramba, mas e aí, vou receber, passa seu CNPJ e sua conta jurídica para fazer a transferência. Fala, não tem. Fala, então não tem como receber. E aí? E aí você já foi lá, já gastou seu tempo, já até gastou aquele dinheiro que nem recebeu e depois está enrolado para receber. Então essa é a dica número 3. Dica número 4. Chegando no local de trabalho, chegando no plantão, isso serve para qualquer local que você for atender, mas principalmente para plantão, chega, se apresenta para o colega que está lá e pega o plantão. Isso é importantíssimo, você chegar, se apresentar, oi, tudo bem, sou o Dr. Érico, sou o Dr. Rodrigo, Dr. Lucas, estou aqui para render o plantão. Quais são os casos dos pacientes que estão aqui em observação? Isso é importantíssimo, importantíssimo. Passagem de plantão. Não pode chegar no local, já ia atendendo, fugiu, o colega às vezes quer passar, já vi esse tipo de situação, aí a pessoa não quer receber. Isso às vezes acontece quando tem mais uma coisa, isso acontece, às vezes você vai num local que tem 2, 3, 4 plantonistas. Aí o cara chega, ele não quer pegar os casos, às vezes, não quer pegar os casos mais complicados, ele é mais inseguro, e aí ele chega e vai atendendo, não vai lá para receber o plantão, isso é horrível. Chegou, e de preferência chegar no horário, pensa que o colega está lá te esperando para poder ir embora, e na hora que você for sair do plantão, você vai estar esperando o colega chegar para ir embora, então não atrasa, porque na hora que você for passar o plantão, você também vai querer que ele não atrase, que o outro não atrase. Então chega e se apresenta e pega o plantão. De preferência passando no leito de um por um dos pacientes que tiverem observação. Todos. Então, aqui é o seu fulano, para a pessoa te passar o plantão. Tantos anos, está aqui, é uma pneumonia, está esperando o exame, está esperando vaga. Aqui é um paciente com IAM, eu fiz isso, está esperando isso. Isso é muito importante. Então, para você já ir... E se for muitos pacientes, e principalmente no começo, quando a gente fica mais inseguro, a cabeça fica mais a mil, assim, e a gente não consegue, às vezes, ser mais rápido e mais objetivo, nesse início, o que eu aconselho? Você pegar, se tiver mais de 2, 3 pacientes, você pegar um papel e anotar. Às vezes, o colega vai ter feito isso já. Senhor João, 52 anos, IAM, está esperando isso. Dona Bernadette, 70 anos, pneumonia, está esperando isso. Se ele já fez, ótimo, porque aí ele vai te passar esse papel, você vai anotando alguma coisa a mais que ele te falar, que você julgar importante. Então vai anotando, vai pegando, porque a hora que isso daí vai fazer a diferença. Porque imagina, você chega para atender, tem os pacientes lá que já foram atendidos e estão esperando alguma conduta, e tem os pacientes que estão chegando para você atender. Então é importante você ter essa consciência dos que estão lá. Então você vai chegar, pegar o plantão e avaliar, na hora que o colega passar, você vai ver os pacientes que estão lá. Já aconteceu, por exemplo, de eu pegar plantão e teve até uma história disso, o paciente tinha chegado às 6 horas, um senhorzinho com uma sepse, frequência respiratória de 40, taquipneico, e aí eu cheguei para pegar o plantão na área vermelha, o colega, aqui está o seu fulano, chegou... E eu olhei o paciente assim, aquela frequência respiratória de 40, né? Eu já olhando aquilo, fiquei olhando, aí ele começou a passar, então eu fiz isso, né? DPOC e tal, fiz nebulização, e aí a saturação está em 93, 94, e aí ele achando que estava bom, porque estava 93, 94, né? Quanto tempo faz que o paciente chegou? Pergunta, faz umas 6 horas. E eu só olhando, né? E ele passando o caso. E isso, vocês vão se deparar com isso, né? A gente fica olhando e fala, caramba, né? E a pessoa vai contando o caso. Você já vai formulando na sua cabeça uma conduta baseada no que ele está te falando, mas aí você já vai vendo geral. E conforme você for atendendo, é incrível, assim, a gente bate o olho no paciente, depois de um certo tempo já, com mão, atendendo, já pela expressão do paciente, pelo estado geral, pela frequência respiratória. E se você tiver os dados de PA e frequência cardíaca, caramba, isso já começa a brilhar na cabeça. A hora que você bate o olho no paciente, você vê o estado geral,
às vezes cianose, a frequência expiratória, esforço respiratório, uso de musculatura acessória, tiragem, batimento de asa na nariz, na hora você já bate o olho e já vê. Então esse paciente, eu ficava olhando o paciente, falando, meu Deus, o que faltou, né, para o colega para entubar esse paciente? Tá com 40 de frequência respiratória. Eu só olhando o paciente, e a hora que ele falou 6 horas, eu ainda pensei, caramba, o paciente não fadigou ainda por Deus, porque 6 horas com uma frequência respiratória desse tanto, um foco infeccioso, ele estava compensando com a parte pulmonar, paciente com acidente de POC, enfim, todo um contexto de gritando que precisava de tubo. Então essa é a importância de você receber o plantão, até para ver o que o colega aí ele falando, mas aí ao final de tudo que ele falou, né, de passar o caso, eu pensei, puxa, faltou para ele ter consciência das indicações de intubação orotraqueal, porque ele se apegou ao valor da saturação, tá saturando 93, 94, para ele isso ele achou que estava bom. Não estava, isso não é só isso que a gente avalia, não é só a saturação que indica quando um paciente precisa ou não de tubo. Então, por isso a importância de pegar o plantão, do colega passar, de falar os casos que tem ali para você ter essa consciência. Então, essa é a dica número 4, pegar o plantão. Dica número 5, ainda relacionado com isso, é você reavaliar os pacientes. Isso é muito, muito importante. Então, não simplesmente o colega te passar o caso, você, não, é um IAM e está esperando o exame. Você ficar com aquela conduta e pronto. Quantas vezes fui chamado para reavaliar um paciente, ou quando eu peguei um plantão, fui reavaliar o paciente, por exemplo, me lembro de várias histórias, uma delas, o paciente, esse aqui é um paciente, parece que é uma jeca, uma gastroenterite, está com vômito, diarreia, chegou com um pouco de epigastralgia, parece que comeu uma comida que não estava muito legal, então eu mediquei, fiz aqui um metoclopramida, um sorinho, parece que melhorou. Ok, olha só, você recebeu o plantão, que é um vômito, uma gastroenterite, simplesmente. E eu fui reavaliar. Então essa é a dica número 5, reavalie os pacientes. Vai lá, colhe uma história sucinta de novo, vê se tem algum dado que passou despercebido, alguma coisa que o colega não se atentou. Nesse exemplo, fui lá conversar, um senhor idoso, começou com uma dor epigástrica, mal definida, um pouco de dor no ombro e dor epigástrica, e evoluiu com vômito. Diabético, hipertenso, já olhei, falei, peraí, dor epigástrica, vômito, idoso, diabético, até prova o contrário aqui, eu tenho que ficar atento se não é um IAM, porque um infarto nesses pacientes pode evoluir sem dor anginosa, pode evoluir com componente anginoso, caso de vômito, ou a epigastralgia, que era o caso. O paciente já tinha tomado metoclopramida, estava ainda com certo desconforto epigástrico, tinha parado o vômito, mas ele estava ainda com desconforto epigástrico. Rodei um eletro, IAM. E aí, se eu simplesmente aceito essa passagem de plantão, não, isso daqui é um caso de jeca. Era vômito, passou ali o antiemético, ele não está mais vomitando. Doutor, o paciente parou de vomitar, então vai de alta. E você vai estar dando alta. Olha a importância disso. Você às vezes não reavaliou, seguiu o que simplesmente pegou ali, era vômito, melhorou o vômito, alta, metoclopramida, tal, o paciente vai para casa, morre em casa. E aí? Como que você justifica isso? Não, mas poxa, era vômito. Não era vômito, era um IAM. Mas o colega te passou. Por isso que essa é a dica número 5, você reavaliar todos os pacientes que tiverem lá em observação, todos. É uma ito esperando um exame de urina. Legal, vai lá, colhe história, examina se for preciso, vê realmente se é isso mesmo a história. É uma epigastralgia com vômito. Legal, vai lá, examina, ausculta, vê a história, vê se é isso mesmo. Peraí, fizeram eletro? Não, vamos rodar um eletro? Pode até ser só vômito, mas é idoso, diabético, hipertenso, tá com uma epigastralgia associada. Melhorou o vômito com metoclopramida, mas ainda está com desconforto epigástrico, vamos rodar um eletro. Roda um eletro aqui para eu ficar um pouquinho mais tranquilo. Dependendo da situação, lembrar de IAM sem supra, vamos pedir uma troponina. Então, se atentar para isso. Até mesmo pelo fato também de, imagina que você chega nessa mesma situação, não reavalia o paciente, e aí você não reavalia, dali 5, 6 horas, você vai lá ver o paciente, fala, e aí, melhorou o vômito? Melhorou mais ou menos. E passaram-se 6 horas. Aí você vai, peraí, mas não melhorou? Por que será? Vamos ver essa história? Aí que você vai reavaliar e ver que era um IAM, já perdeu a janela terapêutica às vezes, dependendo do tanto de tempo que passou.
até 12 horas dá para fazer fibrinose, enfim, mas tem que ficar muito atento com isso. Ah, é um paciente que chegou só com tontura, tá lá uma vertigem, eu passei lá uma prometazina para um paciente, ele tá lá, é só vertigem, senhor idoso, de repente você vai lá reavaliar, na verdade é um AVC, e está dentro da janela terapêutica de 4 horas e meia, e você não reavaliou, às vezes antes, vai lá reavaliar só depois, perdeu a janela terapêutica. Então tem que ter muita atenção na hora que recebe o plantão e para reavaliar os pacientes. Nesse caso que eu falei do paciente com a frequência respiratória, a hora que o colega terminou de passar, fui lá, reavaliei, auscultei, né, fui ver o contexto, já pensando, tubo, mas fui lá, reavaliei, colhi a história, fui ver o que tinha sido feito, vi o tanto de volume que tinha feito, diurese, fui pegar todo o contexto e já falando, pessoal, já vão preparando, por favor, já pensando nos 7 P's da sequência rápida de intubação. Vamos preparar o tubo, vamos preparar o laringo, preparar o paciente, deixa a cabeceira elevada, vamos fazer a pré-oxigenação, prepara as drogas. Olha como que você já vai ali e mesmo assim fui reavaliando. Intubei o paciente assim que cheguei, conversei, expliquei para a família, enfim. Que esse é um outro ponto também. Quando você faz essa reavaliação, às vezes é importante você conversar com a família também, de novo, se dependendo de cada situação, para ter algum dado a mais. Na hora que você vai lá reavaliar, se o paciente não tem condições de falar, ou se a história está meio confusa, meio estranha, vai lá e conversa com a família, pede para chamar a família para você ter um dado a mais. E até para isso, para a família perceber que realmente você está dando a importância que necessita, que você está se inteirando da situação, que você está ali, que você realmente está cuidando da forma que deve do parente, do familiar que está ali nos seus cuidados, tá? Dica número 6. Assim que chegar, que receber o plantão, que reavaliar os pacientes, muito importante você ter noção dos equipamentos do local que você está atendendo. Então vai na sala de emergência, se for um local onde só tem você principalmente, vai lá, vê quais tubos você tem, se tem um tubo 6,5, um 7, um 8, pelo menos esses 3, se tem tubo infantil, importante também, testa o laringoscópio, terrível você na hora que vai entubar um paciente, chega ali, coloca o laringo, está sem luz, está sem pilha, isso é comum, você pegar o laringo, pegar a base, a hora que você... Não, o que aconteceu? Vai lá ver a pilha, está derretida lá dentro, ou nem tem pilha, ou acabou. Então, verifica isso antes. Então, a hora que você assumir, principalmente um local em que você não conhece, está chegando lá, primeira vez, agora, festas, pegou um local, legal, está pagando legal, viu que vai receber em pessoa física, bacana, chegou, recebeu o plantão, vai lá conferir. Vê o que você tem de medicação, vê se tem benzodiazepínico, vê se tem morfina, vê o que você tem de antiarrítmico, isso é importantíssimo. Chegar uma emergência hipertensiva, o que você tem para fazer, quais drogas vasoativas você tem ali, tem bomba de infusão, tem equipo para microgota. Então, enfim, o ideal é que você tenha um checklist dos principais temas de emergência e das principais medicações e equipamentos que você precisa saber se você tem. E o que você tem de alternativa. Recente, a gente viu uma tragédia, uma coisa triste, horrível, uma criança convulsionando numa tribo indígena. Chegou lá, a médica, coitada, foi atender, não tinha benzodiazepínico, não tinha o que fazer, o helicóptero que era para estar lá, de transporte, enfim, pelo que as notícias que a gente viu, também não sei os detalhes precisos disso, isso foi lá no norte. E aí, o que aconteceu? A criancinha faleceu, os índios foram lá e quase mataram a médica que estava atendendo. A culpa é dela de não ter os equipamentos, de não ter o transporte, não ter o benzodiazepínico? Não. Será que se ela soubesse que não tinha, ela teria assumido o local? Você assumiria um local que, por exemplo, não tem um benzodiazepínico, sabendo que pode chegar um paciente com uma crise convulsiva refratária, você precisar fazer benzodiazepínico, você precisar idantalizar o paciente, e se você não tem? E é um desespero, imagina, o paciente... Já atendi paciente com crise de mal epilético refratário, fazendo benzodiazepínico, fazendo fenitoína, e o paciente continuava em crise convulsiva. Imagina você tendo a medicação, a angústia que é uma situação dessa, quem já passou por isso sabe, é uma angústia tremenda. Faz uma dose de benzodiazepínico, nada. Faz a segunda dose, nada. Na terceira você fala, caramba, não vai reverter, vamos idantalizar. Faz a dose certinha, porque também não adianta fazer uma ampolinha no soro que não resolve, tem que fazer 20 miligramas por quilo. Você faz lá, um paciente de 70 quilos faz 5 ampolas, 6 ampolas.
Faz, se o paciente continua convulsionando, caramba, é uma angústia tremenda. Agora imagina a situação dessa ainda e você sem medicação. E aí você vai fazer o quê? Fala, caramba, mas como que não tem benzodiazepínico? Você tinha que ter visto antes. Você tinha que ter visto antes. Isso é muito importante. Chega lá, só tem um tubo. E aí, às vezes, o tubo é muito grande para o paciente, um paciente pequenininho, uma mulher pequenininha, você tem um tubo 8, vai tentar passar, ele não passa pela traqueia. E aí, olha o desespero. Caramba, mas por que só deixaram um tubo aqui? Você tinha que ter visto antes também. Inclusive, até para você se respaldar, chegar e falar, olha, eu preciso, cadê? Não tem benzodiazepínico? Eu preciso de midazolam, se precisar entubar um paciente aqui, eu vou entubar com o quê? Não tem midazolam? Tem fentanil? Vou precisar, às vezes, para entubar. De preferência que tenha midazolam e etomidato e ketamina, pelo menos. Propofol é mais difícil, mas tem que ter algum ali, um arsenal, porque senão você fica vendido ali na hora. Então é importante, a hora que você chegar, fazer esse checklist, ver os principais itens, os principais medicamentos, os principais equipamentos, testar laringo, ver se tem aspirador, isso é importante, porque às vezes você vai entubar paciente muito secretivo e aí a hora que você vai cair em si, que precisa do aspirador, já era, ali você está ali tentando com o tubo, cheio de secreção, quem já entubou assim sabe que você não vê nada, começa a vir secreção, paciente com pneumonia, paciente com edema agudo de pulmão, ou com vômitos incursíveis, paciente rebaixado, vomitando, caramba, você olha e fala, meu Deus, preciso aspirar aqui, senão eu não vejo nada. E entubar cegas, não dá, né, gente? Não dá. Entubar vendo já não é uma coisa tão simples, imagina não vendo, vai pro esôfago, certeza. E na hora dessa adrenalina toda, dessa emergência toda, não dá para ficar conferindo. Vai ver se o desfibrilador está funcionando, se está na tomada, se está ligado direitinho. O que acontece, algumas das vezes, não vou generalizar não, pelo amor de Deus, mas o que acontece às vezes é o seguinte, o colega pensa assim, não, quanto menos coisa tiver, melhor, porque se ele é inseguro, ele acha o seguinte, não, aí ele coloca a culpa na falta do material. Chegou um paciente com um ataque supra ou um ataque ventricular e está instável. Eu preciso fazer cardioversão, mas às vezes o colega nem sabe que precisa, mas enfim. Aí ele tem medo, tem receio, ele fala, não, mas não tem desfibrilador aqui, não dá para eu fazer a cardioversão. Então ele se sente, de certa forma, aliviado, e é o contrário, né, gente? Ao contrário, a gente tem que estar preparado e com um mínimo ali de estrutura para você fazer o melhor pelo paciente, e não você se esconder, às vezes, com receio, com insegurança, com medo, você se esconde a falta de material, fala, não, é melhor que não tenha, porque eu também não vou saber usar, não sei a indicação, quando que faz cardioversão? Nem sei, então é melhor não ter, não, é o contrário. Então você tem que estar confiante, tem que saber, tem que estar com conhecimento para poder usar o conhecimento. E aí, dependendo da situação, você vai precisar de uma ou outra estrutura. Eu sei que muitos locais têm, a gente sabe disso, de déficits de estrutura, déficit de materiais, enfim, a gente sabe como é que o SUS falta muita coisa, mas o mínimo tem que ter. E o que acaba às vezes acontecendo? Por que não tem desfibrilador aqui? Porque para um município comprar um desfibrilador é irrisório, o preço é ridículo, para um município é ridículo. Mas aí já vi isso acontecer, falar assim, doutor, mas ninguém nunca pediu. Teve lugar que vende, por exemplo, aqui não tem etomidato? Não tem etomidato. Nunca ninguém pediu. Então olha só, se você não faz esse checklist, se você não tem consciência dos mais importantes, tanto de equipamento quanto de medicação, e você não solicita, às vezes o administrador não é médico. E aí ele depende justamente dos médicos pedirem. E aí às vezes para ele lá não tem um desfibrilador, ele não tem obrigação, teoricamente até teria, por ser um gestor público na área da saúde, mas enfim. Ele não sabe que não precisa que o desfibrilador você usa não só para parada, mas para uma cardioversão, por exemplo, um marca-passo transcutâneo, ele não sabe. E ninguém nunca pediu, então... ele não sabe que precisa, às vezes, de 2, 3 medicamentos para entubar, porque dependendo da situação você escolhe um ou outro. Era bom ter midazolam, ketamina, propofol, etomidato, são os 4 principais. Tiopental já é mais difícil, mas pelo menos esses 4. Ele não sabe, para ele o que sempre pediram é midazolam. Por quê? Porque muita gente tem de rotina, vou entubar, vou fazer midazolam, fentanil e tubo. Midazolam, fentanil e tubo. E não é sempre que essa é a melhor indicação, são excelentes medicamentos. Mas tem pacientes chocados, por exemplo, que se você fizer isso, ele vai parar.
Mas todo mundo faz de rotina, então para o gestor ali, ele acha que é só midazolam. Não, olha, podia ter uma ampolinha de etomidato, podia ter uma ampolinha de ketamina. Paciente que for, por exemplo, uma sequência atrasada de intubação, ketamina vai te ajudar demais. Então, e vai fazer diferença. E aí, se nunca pediram, se ninguém falou nada, então não vai ter. Por isso que é importante, a hora que chegar, olhar, ver lá os principais, ver os principais analgésicos, opioides, você saber quais anti-inflamatórios você tem ali na mão, antihipertensivo, benzodiazepínico, tem que ter obrigatoriamente, medicações para intubação, medicações para sedação, importantíssimo isso, você tem atropina, tem que saber quais antiarrítmicos, pelo menos amiodarona, lidocaína, se tiver. Isso é importante, é a princesa desse horário fica doida aqui já. Daqui a pouco ela late de novo aí, tá? Só já para avisar para ninguém assustar aqui e pular. Então essa foi a dica número 6, checar os equipamentos, checar os materiais e medicamentos no local. Dica número 7, importantíssima, respeitar a equipe do local de atendimento. Isso parece às vezes meio óbvio, mas às vezes a gente vê o colega chegar, ser meio ríspido, não tratar bem a equipe. Isso é péssimo para o bom funcionamento do trabalho, isso é péssimo para os pacientes. Não, todo local que você chega, nós médicos, a gente não consegue atender sozinho, a gente depende da equipe. O bom funcionamento de um atendimento médico, um bom atendimento para o paciente, é uma integração bacana com a equipe. A gente depende muito do enfermeiro, do técnico de enfermagem, são profissionais essenciais para uma boa condução, para um bom atendimento. Nos casos de urgência, então, principalmente, você tem que ter essa integração ali, tem que estar junto. Para que isso funcione de forma adequada, tem que ter um bom entrosamento, tem que ter um bom relacionamento. E tudo começa com respeito. Se você já chega desrespeitando, achando que, porque enfim, péssimo, já começa muito mal. E no final das contas, quem vai sair prejudicado é o paciente. Por quê? Não vai ter esse entrosamento entre a equipe, não vai ter esse bom relacionamento. Quem vai perder com tudo isso é, sem dúvida alguma, o paciente. Então, seja humilde, chega ali no local, se apresenta, seja educado, tá? Converse de maneira clara, direta, e sempre cortês, assim, sem chegar se achando, vamos falar assim, porque isso é muito ruim, isso não leva a nada e não vai ajudar em nada ali no momento do atendimento. Teve uma situação que, logo que eu comecei a atender, um paciente chegou, ele tinha feito uma raspagem de próstata, uma RTU de próstata, e estava com sangramento, com hematúria. E aí esse paciente chegou com retenção urinária. Toda vez que tem hematúria, pode acontecer de formar coágulo e o coágulo trancar o canal da urina. E é terrível, faz aquela retenção urinária, uma dor insuportável. Isso é uma urgência, né? E aí o paciente chegou, eu fiz a prescrição, passar sonda vesical. E aí esse paciente foi lá, era um local que eu estava começando a atender, logo depois que eu voltei da Marinha para cá, estava no início, e a colega que estava lá, a enfermeira que estava lá também estava um pouco no início. E aí ela recebeu lá, ela falou assim, e eu fiquei sabendo depois, né? Ela falou que não ia passar a sonda, porque eu não sabia o que estava falando, pedindo, porque o paciente tinha feito um procedimento na uretra e não podia passar a sonda. Enfim, numa situação dessa, você teria duas opções, né? Ir lá, brigar, discutir, que não ia levar a nada, ou ir lá e passar a sonda. E simples assim. E nessa situação, o que ainda dá para fazer? Você passar e explicar para a pessoa que é a conduta correta. Porque às vezes também a colega estava insegura, a enfermeira estava insegura com o procedimento, porque o paciente tinha feito essa RTU e tudo mais, então ela ficou com medo, com receio. E aí a reação que ela teve foi isso, foi falar assim, não, ele está errado, isso não se faz. Ao invés de simplesmente falar isso, a falta de conhecimento gera esse tipo de reação. Então, às vezes, a gente cria uma certa barreira com o paciente, a gente fica mais ríspido, fica mais fechado, justamente por insegurança, para não transparecer que não sabe fazer o procedimento, que não sabe fazer determinada coisa. E aí, às vezes, você age dessa forma. Então, o que eu fiz? Fui lá, passei a sonda,
Expliquei para ela como é que fazia o procedimento, que nesse caso tinha que passar 3 vias. Nesse caso, é verdade, nesse caso específico eu acabei nem passando, porque esse paciente, como ele tinha feito o procedimento no hospital, naquela época a gente conseguia muito fácil mandar o paciente para o hospital, ainda mais que ele tinha feito o tratamento. Então ele ia demorar mais passando a sonda do que propriamente chegar lá no hospital e passar uma 3 vias, porque no local que eu estava não tinha sonda de 3 vias. Teve uma outra situação logo depois de um outro paciente que aí sim, também não era de RTU, mas ele tinha uma hiperplasia prostática benigna, uma próstata aumentada de tamanho. A enfermeira falou que não passava sonda nessa situação. Eu fui lá e passei. Fui lá sem criar atrito nem nada, pelo amor de Deus. Eu falei, olha, nessa situação, e até expliquei como é que fazia. Você passa, retifica o pênis, passa, na hora que chega na uretra prostática, como ele tem uma próstata muito grande, você precisa inclinar o pênis para ficar retificado, que aí a sonda passa. Se não conseguir com uma sonda fina, passa uma mais calibrosa, porque olha que loucura, você pensa, não, mas se está obstruído lá, eu vou passar uma mais grossa. Sim, passa uma mais grossa, porque aí ele rompe mais fácil aquela obstrução. Quanto mais fina a sonda, ela é mole, e aí ela não vai conseguir vencer a obstrução, então você precisa passar uma mais grossa. Eu fui lá e passei simplesmente. Essa outra enfermeira, inclusive, virou minha amiga, gente finíssima ela, que trabalhou comigo vários anos, inclusive, nesse local. E aí que eu expliquei para ela, fui lá, ela no primeiro momento também falou, não pode passar sonda, esse paciente tem problema na próstata. É o contrário, aí que tem que passar a sonda, né? Tá com uma retenção urinária. Então eu expliquei para ela, olha, ficou feliz da vida. Viu como é que faz? Caramba, que legal. Então, você vê, o bom relacionamento com a equipe é fundamental, fundamental. Você não faz nada sozinho. Não adianta você achar que vai chegar lá, sou Superman, formei, estou com meu carimbo, meu esteto, vou chegar, não preciso de ninguém, sei fazer tudo, sei atender tudo. Não, negativo, precisa sim. E mais, o paciente precisa da equipe toda, da equipe completa. Então respeite a equipe, trate todo mundo bem, para você também ser tratado bem, tá? Então esse é o ponto importantíssimo. Número 8, muito importante, dica número 8, anote tudo que você examinar o paciente, toda a sua anamnese, seu exame físico, sua conduta, deixa anotado por escrito, muito importante isso. Não faz nada verbal, não deixa de... A gente sabe que às vezes na correria do plantão está atendendo um, chega outro, e uma emergência. E aí você perder tempo para ficar escrevendo ou digitando, enfim. Perca esse tempo. Não deixa de escrever nada, anota tudo. Anamnese completa, exame físico completo. Claro, o exame físico direcionado. Você não vai assim, o paciente chegou literalmente com uma unha encravada, você vai colocar uma descrição completa de uma anamnese. Bom estado geral, bom estado nutricional, lúcido orientado, eupineico, anictérico, tórax, MV, bulhas no armorrítmico. Não, pelo amor de Deus, aí também não. Faça direcionado, mas escreve, faz todo o seu exame e anota tudo. Isso por questão jurídica, por questão legal. Não cabe, não vale depois você falar que falou isso para o paciente, ou alguma orientação, ou algum exame, falar, não, mas isso não tinha lá. Quando ele chegou, ele não estava assim. Mas como que vai comprovar que não estava? Eu me lembro de um caso de um colega que atendia comigo num plantão, uma história, o paciente veio, ele atendeu, o paciente veio para pegar um antiácido, ranitidina. Porque ele já vinha tomando, tinha acabado, ele passou lá para pegar uma ranitidina. Nem era para ir no plantão para isso, né? Mas enfim. E aí o paciente chegou, ele prescreveu, tá? Só tinha essa queixa. Ele perguntou ainda para o paciente se estava tendo epigastralgia, se estava tendo mal-estar, se estava tendo alguma outra coisa. O paciente não estava. Ele escreveu isso certinho, anotou, examinou o paciente, auscultou, e palpou o abdômen para ver se tinha alguma coisa a mais, não tinha, e escreveu isso. Esse paciente foi embora, dali algumas horas, não me lembro bem se foram umas 3 ou 4 horas, esse paciente retornou em PCR lá no posto, no mesmo local. E aí o colega viu e falou, caramba, mas esse paciente, acho que eu atendi ele há umas horas atrás. Foi lá, reanimou e não voltou. O paciente não voltou, fez uma PCR. Esse paciente, a família, processou ele. Falou, olha, o paciente passou em atendimento e voltou 4 horas depois morto lá no local. O médico errou. Foi erro médico? Não, foi erro médico,
Teve o laudo do SVO, Serviço de Verificação de Óbitos, o paciente fez uma dissecção de aorta. Eu não lembro agora se era uma dissecção ou se ele tinha um aneurisma e um aneurisma roto. Enfim, alguma das duas situações que a gente sabe que é gravíssimo, uma situação extremamente grave, que não tinha relação com o que ele passou lá antes. O paciente estava assintomático, passou para trocar uma receita. Só que o colega escreveu isso, e isso que foi o importante, tanto que não deu nada. Demorou um pouco o processo, mas ele foi já num dos primeiras instâncias, lá não sei ao certo, não deu nada, porque ele tinha tudo documentado, tinha a triagem escrito que o paciente veio para trocar receita, teve a história, ele colocou com detalhes tudo isso, e tinha um laudo do IML, uma rotura de um aneurisma roto, ou aneurisma roto ou uma dissecção de aorta, não lembro. Enfim, foi uma fatalidade que culminou, teve essa infelicidade do paciente ter passado poucas horas antes para pegar uma receita, então ficou-se essa impressão, caramba, ele passou em atendimento e foi liberado e morreu depois. Não, mas não teve relação. E o que salvou ele? Ter escrito. Se não tivesse anotado, se não tivesse escrito, e aí? E aí se falasse assim, não, porque olha, esse paciente foi uma dissecção de aorta ou um aneurisma roto, ele chegou com dor, ele foi procurar atendimento, ele já estava com dor, e aí passou só ranitidina e deu alta. Se não tivesse escrito, não teria como comprovar que isso não teria acontecido. Então anotem tudo que orientar o paciente, principalmente quando for dar alta para o paciente, quando for passar uma receita, orienta. Olha uma situação que é comum, corriqueira. Você atende um paciente com gripe, e dali 2, 3, 5 dias ele volta com uma pneumonia. Isso pode acontecer, a gente sabe que pode ter essa evolução. Não é que é uma gripe mal curada, não, pelo amor de Deus, isso é mais lenda do que... Mas é uma evolução. Paciente idoso, por exemplo, isso pode acontecer. Chega com IVAS e depois evolui com uma pneumonia. Se você não explica isso para o paciente, quando ele veio a primeira vez com IVAS e não vai passar antibiótico, porque infecção de vias aéreas superiores, um resfriado, uma gripe, você não vai passar antibiótico. E aí você passa lá, não vai passar antibiótico, você explica para o paciente, fala, olha, você está com uma infecção viral, não tem necessidade de antibiótico, mas caso você piore, comece a ter febre, falta de ar, mal-estar, calafrio, você retorna, porque aí a gente vai reavaliar. Uma coisa que pode acontecer é evoluir para uma infecção bacteriana, aí tem necessidade de antibiótico. Se você não explica dessa forma para o paciente, ele vai embora, volta depois de 2 dias com pneumonia e o outro colega atende e fala, o senhor está com pneumonia. Ele, caramba, e eu vim aqui 2 dias atrás e o médico não me passou antibiótico. Ele não estava com pneumonia 2 dias atrás, mas não foi explicado isso para ele. E além de explicar, anota isso no prontuário. Orientações ao paciente para retorno em 48 horas, caso piore, caso tenha febre, mal-estar, calafrio, dispneia, retorno imediato. Olha como que você orienta e escreve, porque está documentado. É claro, além de você falar para o paciente que isso é o mais importante, você precisa deixar anotado, porque só o que você fala depois judicialmente não conta. Então vai contar é o que está escrito. Então numa situação dessa, você atendeu um paciente, ele volta dali 3, 5 dias, mal. Tem lá na sua anotação, olha, o paciente no dia que chegou estava febril, eupneico, frequência cardíaca normal, frequência respiratória normal, saturando bem, estava com um quadro viral. Eu passei sintomáticos e orientei retorno imediato se começar a ter febre, falta de ar, mal-estar, calafrio. Ah, o paciente voltou depois de 4 dias, faz 2 dias que estava tendo tudo isso. Poxa, mas olha, eu orientei o paciente, inclusive está escrito aqui, ó. Eu orientei, agora o paciente não voltou. Porque se ele tivesse seguido o que eu orientei, ele teria vindo antes, a gente entraria logo com o antibiótico, ele estaria melhor. Então, só que isso só vai contar se você escreveu. Além de falar para o paciente, além de contar para ele, você escrever isso sem dúvida alguma, né? Porque também você não falar para o paciente e não escrever, não vale de nada. Você só escrever e não orientar certinho o paciente, você está sendo desonesto com o paciente. Poxa, você está pensando só em você, de ficar respaldado, vou escrever, mas não vou orientar o paciente? Não, isso é terrível. Inclusive, 99% das vezes de problema com o paciente é falta de conversa, falta de diálogo. Não é nem de atendimento, de erro, nada disso. É falta de você conversar, ouvir o paciente e conversar, explicar, ter paciência. Eu sei que às vezes na correria também, às vezes tem um monte de gente para atender, a gente fica lá e fica caramba, e aí vou...
preciso perder um tempinho a mais para explicar. Por exemplo, o paciente chega com uma pressão de 16/10, 16/11, com uma dor na nuca, você tem que parar para explicar para ele que essa dor na nuca não tem nada a ver com a pressão alta e que ele não precisa de antihipertensivo ali no local. É remédio para dor. O antihipertensivo ele vai tomar no ambulatório. Você precisa perder esse tempo. Então aí você fica, caramba, é mais fácil eu dar um captopril para ele aqui, para eu não poder conversar. Não faz isso não pega isso de costume, não faz, porque você entra nesse ciclo e é muito ruim, não está fazendo uma medicina legal, bacana, não está fazendo o melhor para o paciente. Então não. Explica, tenha paciência, eu sei que às vezes a gente está cansado também, final de plantão então, mas tenha paciência, tudo que você fala ali pode impactar na vida do paciente, então tem paciência, explica, fala com detalhes e escreve, anota. Dica número 9. Da mesma forma que você recebe o plantão, você precisa passar o plantão. Então, dica número 9, passe adequadamente o plantão. De preferência, por escrito. Faz uma folha, faz um papel, se tiver 2, 3, 5 pacientes ali, coloca paciente fulano, tantos anos, queixa, tal. Hipótese de diagnóstico, bem sucinto, não precisa uma anamnese completa de cada um dos pacientes. Você só coloca ali, nome, idade, queixa principal, hipótese de diagnóstico e por que ele está ali esperando. Está esperando o exame? Está esperando encaminhamento? Você pediu um hemograma, bioquímica, ou não, já está encaminhado, está só esperando a vaga. Estou esperando, fiz antibiótico. Coloca o que você já fez de principal conduta e por que está esperando. Isso mostra respeito pelo paciente, cuidado, carinho com o paciente e respeito com o colega que está recebendo o plantão. Então, e é nítido isso, quando você chega para pegar um plantão, pegar um local, o colega chega com esse cuidado, poxa, você fica até mais aliviado, assim, você sabe que os pacientes que estão ali, você vai reavaliar, que é uma das dicas, mas você já vai reavaliar de uma forma que você se atentou, olha, esse colega é cuidadoso, ele está preocupado com o paciente, então você fica mais confiante. Agora você chega lá, o colega não te passa o plantão, te passa um plantão mais ou menos, esse aqui é o fulano, eu acho que era tal coisa, aquele ali, eu acho que ele chegou com dor e eu fiz... Poxa, você já sabe que você vai ter que reavaliar inteiro esse paciente, perguntar e ver, porque é um colega que você já viu que não tem um cuidado a mais, você já fica mais preocupado. Então, da mesma forma que você quer receber um plantão legal, passa um plantão legal. Tenha esse respeito pelo colega que está pegando o plantão, respeito com a equipe, respeito com o paciente. Vai lá, passa, se for mais de 3, 4, 5, faz no papel, porque fica mais fácil para o colega que está recebendo também. Põe os tópicos principais, não precisa ser prolixo, seja bem sucinto do que é importante. Olha, fiz isso e estou esperando tal exame. Fiz isso e está esperando tal conduta. Não, esse daqui está só terminando a medicação, já vai de alta depois, já deixei com receita. Então tenha esse carinho com o paciente e com o colega que vai pegar o plantão. Jamais vá embora do local sem ter chegado o próximo plantonista. Isso é crime. Você está se evadindo do local de trabalho, qualquer complicação que tiver. Chegar um paciente em PCR, a responsabilidade é sua. Você não pode ir embora do plantão se o outro colega não chegou. Aí a gente poderia discutir o que fazer então, você comunica o diretor clínico, se o colega não veio, você precisa ir embora. Enfim, isso é outra discussão. A questão é você, da mesma forma que pega o plantão, você precisa passar o plantão para o próximo colega que está ali. E a dica número 10, dica de ouro, e sem dúvida alguma a mais importante de todas dessas 10 dicas é: jamais esqueça que você está lidando com vidas. Essa é a dica mais importante para a sua vida. Nunca esqueça que o paciente que está ali, ele tem família, fora que é o paciente que está ali, é uma vida que está ali, ele é pai de alguém, mãe de alguém, irmão, filhos. Então jamais esqueça que você está lidando com vidas e não simplesmente com gripe, com pneumonia. Aquele ali é um caso de gripe, ali é um caso de pneumonia, ali é um caso de infecção urinária. Não, é um paciente que está com pneumonia, é um paciente que está com gripe, é um paciente que está ali. Então, lide sempre com vidas. Você está tratando com vidas, então tenha respeito, se importe. Uma coisinha assim, às vezes, que a gente faz ou que deixa de fazer, pode ter um impacto terrível na vida dessa pessoa, na vida desse paciente, na vida dos familiares. Nunca se esqueça disso.
Às vezes um pouquinho assim que a gente não fez, pronto, impactou ele pelo resto da vida, está com sequela para o resto da vida. Ou uma coisa assim a mais que a gente fez e não deveria, também impactou para o resto da vida. Então, mesmo que em muitos momentos, não são poucos, a gente passa dificuldade, a gente está cansado, a gente sabe que é uma carga de trabalho grande, exige muito, atendimento médico exige muito físico e psicologicamente, mentalmente, então a gente fica estafado, fica cansado, a gente, enfim, mesmo com tudo, com toda essa dificuldade que vocês vão se deparar, isso faz parte da medicina, faz parte do atendimento, jamais deixe passar alguma coisa e falar, não, só agora eu vou, não vou fazer essa conduta aqui porque eu já estou cansado, não, esse momento assim, esse pouquinho, poxa, pode ter um impacto terrível na vida do paciente, terrível. Estou pegando plantão aqui, não vou reavaliar esse paciente não, estou cansado, o colega já falou que é vômito, ele melhorou de vomitar, vou mandar ele embora, estou já cansado, não quero mais, não vou lá reavaliar. Não faz isso, porque se for um IAM, está perdendo a janela terapêutica, está morrendo o miocárdio, o paciente vai ficar com sequela, vai evoluir com insuficiência cardíaca depois, olha a qualidade de vida desse paciente depois, ou então é um AVC, era só uma vertigem, está lá com sinarizina, está lá com prometazina, está melhorando, vamos mandar de alta. Não, deixa eu lá ver. Será que era só vertigem? Chega lá, o paciente está com desvio de rima. Não, é um AVC, está dentro das 4h30, está na janela terapêutica, tem chance, área de penumbra, tem chance de ficar sem doença, de ficar sem sequela. Aliás, vamos salvar esse neurônio. Estou cansado, eu não vou reavaliar não. Puxa, olha o impacto negativo que tem na vida desse paciente. Lembrem sempre da dica 10. Nós lidamos com vidas. Sempre tem isso em mente. Não deixa de ter esse sentimento, não deixa de ficar frio, de ficar desanimado, de ficar, não se importar mais. Essa semana mesmo recebi uma mensagem aqui de um colega que está atendendo e falando disso, de chegar em plantão, colegas se escondendo no plantão, não achar chegar a emergência, o colega não querer atender, não passar plantão, não querer pegar plantão, não tá nem aí, não se importar com o paciente. Poxa, isso é muito ruim. E na maioria das vezes essas pessoas assim são pessoas inseguras, são pessoas que não sabem as condutas, não sabem, falta o conhecimento, e aí ela prefere ainda mais ficar dessa forma, vamos falar assim, distante, não se envolver com o paciente, não se envolver com nada e acha que está tudo bem. Isso não está, isso é terrível, está péssimo, está péssimo. Infelizmente, não é isso a maioria não, isso é a minoria, ainda bem, é a minoria, mas tem colegas assim. E o que eu vejo hoje, depois desses 14 anos de formado, eu me lembro de alguns colegas dessa forma. Eu olho eles hoje, eles continuam do mesmo jeito, nos locais piores de atender, desgostoso com a medicina, falando que a medicina é ruim, que a medicina não traz satisfação, não traz retorno financeiro, enfim. Só que será que o problema é a medicina ou é ele que continua nesse ciclo de não estar nem aí com o paciente, ele tem um monte de déficit, não sabe, por exemplo, tratar uma taquiarritmia, não sabe tratar uma FA, um TEP, não sabe tratar uma sepse, mas isso para ele não importa. Ele prefere achar que é a medicina que é ruim, porque ele não vê o benefício que ele traz. Ele não tem conhecimento, ele está frio, não se importa com o paciente. Poxa, olha que terrível isso. Não, isso é muito ruim. Não entrem nesse tipo de ciclo. A gente sempre tem que buscar conhecimento, tem que sempre estar indo atrás, sempre melhorando e oferecendo o melhor para os pacientes. E dessa forma, você vai melhorando, a medicina vai te trazendo o que ela tem de belo, de beleza. A medicina é lindíssima, só que é sacrificante, você tem que ter isso em mente. Então você tem que se dedicar para você poder ter esse retorno que a medicina pode te dar. E a melhor forma disso é você sempre lembrar que está lidando com vidas. Nunca esqueça disso, e essa é a dica número 10 de ouro para vocês levarem para o resto da vida. E boa sorte, atendimento nos plantões, esse final de ano quem for já atender, é isso aí, vai ganhar uma graninha já, acabou de formar, poder colocar o conhecimento em prática, isso é uma satisfação muito grande, isso é muito bacana, poder pegar seu diploma, seu carimbo e já colocar em prática o seu conhecimento, pessoal. Espero que todo mundo tenha aproveitado, compartilha com o amigo, manda aí para quem não veio para cá dos amigos, importante, 10 dicas muito bacanas que eu separei com carinho aí, tinha várias outras aí para a gente poder falar, mas separei as 10 que a gente,
acaba saindo e vai aprendendo isso do dia a dia que a faculdade acaba não mostrando. Segunda-feira eu acho que não vai ter ao live, mas eu aviso aqui, tá? A gente vai avisando, também já está chegando a época entre Natal e Ano Novo, mas tem muita coisa bacana ainda para o ano de 2021, muita ao live legal aí, ó, para todo mundo, tá bom, pessoal? Muito obrigado a presença de vocês, um excelente final de semana a todos, um final de semana abençoado para todos nós. Um grande abraço para quem for trabalhar, que já for começar aí, ó, que vai pegar plantão, boa sorte, vai com tudo mesmo, fazer o melhor para os pacientes. Um grande abraço para vocês, pessoal. Até a próxima.